E peço também aos irmãos que continuem com as Bíblias abertas. Amém? Amém. A minha tradução pode estar um pouco diferente, mas vamos lá. E a palavra de Deus vai dizer assim: a esse povo que formei para mim, e o meu povo o meu louvor relatarão. Em outras versões está dizendo: o meu povo proclamará o meu louvor. E a igreja pode se sentar. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei, ai meu Deus, vou levar a palavra no culto, o que eu vou fazer, qual palavra eu vou dar? Mas aí a gente tem que lembrar, que não é a gente que escolhe, é o Senhor que escolhe a palavra que nós vamos ministrar. E Deus tocou no meu coração de falar sobre um tema que a nossa geração precisa ouvir. E o tema é criado para tornar-se semelhante a Cristo. Temos base lá em Romanos 8, no versículo 29, aqueles que quiserem acompanhar, vai dizer assim: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o que eu aprendo com esse tema, para começar? Eu aprendo que nós fomos criados, nós fomos formados com um propósito. E esse propósito é se tornar semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Não existe outro propósito na terra não ser isso. E nós vemos isso no início da criação, no início da Bíblia, lá em Gênesis, na qual Deus vai falar como foi criar o homem, quando ele criou o homem. Ele vai dizer: façamos no homem a imagem e semelhança. Ele não falou isso criando os animais, ele não falou façamos os animais conforme a nossa imagem e semelhança. Não, ele falou isso criando o homem. E isso já nos faz entender muita coisa. Quer dizer que, desde o início de tudo, Deus criou o homem para ser semelhante a ele. E toda a criação, diferente de todos os animais, nós somos chamados para isso, ser como Jesus. E no meu devocional eu escrevi os tópicos que, por essa oportunidade de ser como semelhante a ele, nós somos, primeiro, nosso espírito é imortal. Quando morremos, a nossa carne vive, o nosso espírito, ele sobe. E aí a gente vê um juízo final. Nós somos intelectuais, ou seja, nós pensamos. Nós somos racionais, nós somos seres racionais, diferentes dos animais, que não sabem o que é certo e errado. Nós sabemos o que é certo e errado, sabemos o que é pecado. E também somos dotados de consciência moral, o que nos torna totalmente responsáveis diante de Deus. Então, você não tem mais a sua mãe ou seu papai para poder te defender perante o Senhor. Você tem que ter responsabilidade sobre si mesmo perante a presença de Deus. E eu estava lendo, e eu entendi que a imagem que Deus criou no início de tudo se encontra incompleta. Como assim completa? Hoje nós vemos que o mundo já é maligno. Ele já está todo entregue ao pecado. E não é isso que Deus queria. Não é isso que Deus quer. E a imagem incompleta nos mostra que devemos fazer o nosso papel para que a imagem de Cristo esteja ainda nos nossos dias, que não venha a ser esquecido. E Deus enviou Jesus, isso é muito importante. Deus enviou Jesus para restaurar a imagem de sua plenitude, algo que havia perdidos há muito, muito tempo. Nós vemos que hoje em dia o mundo se alegra no pecado. São como porcos que se banham nas suas lamas. Eles sabem que não é legal, que é errado. Ou muitos somente estão andados, e isso que nós devemos ficar alertas e orar por eles, para que as vidas caiam, as escamas caiam em seus olhos. E eu anotei também uma frase muito importante. Como se parece a imagem e semelhança de Deus? Essa imagem e semelhança de Deus se encontra em Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim e por você na cruz. Jesus
Mas não é isso que nós fomos chamados. Assim é muito fácil. Até o diabo é crente, ele sabe a Bíblia todinha. Será que se fosse debater, será que a gente ia ganhar dele? Acho que deveria da gente se ele até mesmo tentou Jesus usando a própria palavra. Então, devemos saber e conhecer a palavra de Deus para se tornar semelhante a Ele. Porque não tem como você tentar conhecer e ser influenciado por alguém se você não segue o que ele faz, se você não conhece verdadeiramente Ele. Por exemplo, eu vi uma influencer no mundo digital que ela é super saudável, eu quero ter uma vida saudável que nem ela. Aí o que a gente faz? A gente começa a seguir, a gente começa a acompanhar a pessoa para ver o que ela faz na vida. E assim a gente se baseia e começa a fazer igual. Mas não por imitação, mas por querer buscar algo melhor. Então nós fomos criados para ser semelhante a Deus em justiça e santidade. Isso não quer dizer que nós vamos nos tornar como Deus. Não é isso que Deus quer. Satanás, lembra como Satanás? Ele, com a sua soberba, não, eu quero ser como Deus, vou ser maior que Deus. O que aconteceu? Ele foi lançado por causa da sua soberba, por causa do seu erro. Deus não quer que sejamos como Ele, mas quer que sejamos parecidos com Ele. Até porque não tem como nós, seres humanos, mortais e pecadores, na qual já nascemos no pecado, sermos Jesus Cristo, que era santo. Não tem como. Então, ser como Jesus não é limitar o que Ele faz. Porque é como se você estudasse para uma prova. Eu aprendi assim. Não adianta você decorar, mas vai ser fácil. Não adianta você decorar a matéria. Se você perguntar alguma coisa diferente, você tem que aprender a matéria. Se for uma matemática, não adianta decorar a forma e não saber usar ela na prova. Então você tem que saber, você tem que conhecer Jesus, deixar Ele fazer a habitação do seu coração. E o objetivo de Deus para nossas vidas não é o conforto aqui na terra, mas o desenvolvimento de caráter. E o devocional na qual eu fiz essa pregação, o livro se chama Uma Vida com Propósito. E eu tirei essa pregação de lá porque tocou muito em mim. E a gente tem uma certa expectativa falsa para as coisas do mundo. A gente acha que quando aceitamos a Jesus, vemos aqui à frente, amém, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Quer dizer que nós vamos ter uma vida plena, paz e santo gozo. É mentir ao meu Jesus, mas não vai ser assim aqui na terra. No céu, sim, em nome de Jesus. Mas aqui na terra, nós não vamos ter uma vida plena, uma vida tranquila. Não é isso não, gente. Não é um colar de defesa, o Evangelho não é isso. Nós não teremos uma vida confortável aqui. Não teremos um céu terreno aqui. Se Deus tem preparado um céu eterno lá no céu. E eu anotei que nós temos muitos cristãos que se frustram, pois interpretam essa promessa de quando aceitamos a Jesus, interpretam como se tivesse uma vida completa, na qual não vai faltar nada. Assim como tem aquela interpretação de Salmos 23, Senhor, meu pastor, e nada me faltará. A gente entende que nada vai me faltar de alimento, de saúde, mas não, isso não nos garante isso. A palavra diz que não vai me faltar porque a presença de Deus não vai faltar em nossas vidas. Essa é a nossa garantia, a presença do Senhor não vai faltar nos dias. Pode ser nos dias bons, nos dias maus, Ele sempre vai ser presente em nossos dias. E a vida é necessariamente difícil, até porque é isso que nos faz crescer aqui na terra. Se a vida fosse fácil, ninguém teria experiência para contar. Se o enfermo não tivesse passado por tal doença, ele não teria o testemunho para contar a alguém que está vivendo a mesma situação, sabe, trazer esperança. A vida, ela serve para nos moldar o nosso caráter. E sobre a expectativa que nós temos, nós acreditamos que a vida cristã será fácil, e que viveremos, como eu disse, no céu terreno. Vocês querem viver no céu terreno aqui na terra? Se nós podemos viver no céu eterno, preparado lá no céu. E isso faz a gente acreditar em uma realidade paralela na qual não existe. Nós devemos acreditar e aceitar a nossa realidade.
E com esse pensamento, a gente pensa, né, que Deus é um gênio da lâmpada, que eu vou pedir isso daqui e Ele vai realizar para mim na hora. Não, gente. Deus, Ele não é o nosso criado, Ele é o nosso Senhor. Nós que somos servos dEle, se Ele pedir, a gente tem que fazer. Ele não é o nosso servo. Senhor, faz isso aqui para mim. Gente, não. Ele não é assim. Nós que devemos servir e fazer a vontade dEle, renunciar as nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. E uma coisa que tocou no meu coração, por que Deus reconsideraria o céu, coisas boas, sabe, o que nós queremos aqui na terra, se Ele tem preparado algo maior no céu? Por que Ele faria isso? Qual seria o sentido? Às vezes nós esperamos muito dos homens, das pessoas, né? Nós perguntamos, poxa, o que eu vou fazer para o meu futuro? Se a gente não conhece, a gente não entrega o nosso futuro ao Senhor. E o primeiro tópico é a tarefa do Espírito Santo produzir um caráter semelhante de Cristo em nós, na sua vida. A palavra vai dizer que à medida que o Espírito Santo trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. E quando nos tornamos, para esse processo de ser semelhante a Jesus, esse processo se chama santificação, que é um tema que quase ninguém vai ouvir hoje em dia. Que é um tema que precisa de renúncia, que precisa de obediência. Até porque ninguém verá a Deus se não tiver santificação. E nós não podemos fazer tudo isso sozinhos. Às vezes achamos que podemos fazer tudo com a força do nosso braço, sendo que não é assim que funciona. Nós somos insuficientes. Nós somos pó. Como que nós vamos vencer uma guerra espiritual sozinhos, sem pedir a ajuda do Senhor? Como que nós vamos vencer uma batalha indo sem armadura, indo sem buscar, indo sem se consagrar, indo sem pedir a ajuda de Deus? Deus é suficiente nas nossas vidas e Ele supre todas as necessidades que temos. Aleluia, glória a Deus. E eu aprendi que Deus Ele está operando em nossas vidas e dando desejo em nossos corações de obedecer a Ele. Quando Deus opera em nossas vidas, quando estamos cheios da presença do Senhor, vem aquele pedido de quero mais. Sabe quando você experimenta algo bom e você quer mais daquilo? É assim que acontece com nós cristãos. Quando experimentamos a presença do Senhor, a vontade do Senhor, né? Aquela presença que nos mexe, que confronta, não aquilo que conforta. Às vezes a gente quer só aquilo que nos conforta, ouvir aquilo que passa a mão na nossa cabeça, sendo que o Evangelho não é passa a mão na cabeça, o Evangelho é aquilo que corta os nossos corações. Aleluia. E isso é difícil de se ouvir hoje em dia, glória. E aceitar. E para termos as características de Cristo, né, como eu disse, não vem por imitação, mas por deixar Ele se habitar em nossos corações. E como isso acontece? Pelas nossas escolhas. Deus Ele não vai arrombar a porta do seu coração. Ele não vai entrar escondido que nem Satanás faz com as brechas que você vai querer entrar. Deus Ele pede, Ele vai estar te esperando. Basta nós abrirmos a porta. Basta nós abrirmos a porta para Ele fazer morar em nossos corações. Aleluia. E uma frase que me impactou muito, eu espero que impacte na vida de vocês também, que diz assim: o Espírito Santo libera poder no momento que damos passos de fé. O Espírito do Senhor, Deus Ele não vai esperar, né? A gente quer fazer tudo que Deus faz. Deus faz para mim. Deus Ele não vai fazer assim. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que mostrar a sua fé. E eu lembro na Bíblia de várias pessoas que fizeram grande história, que eram inseguros, como Moisés. Senhor, mas eu não sou bom de fala. Chama meu irmão que ele fala melhor. Moisés, vou usar você. Vai até Faraó que eu vou te usar. Eu que vou falar com você, através de você. Mas Senhor, a muralha é muito grande. Josué, eu vou com você. Dá a volta nas muralhas. Acredita em mim. Descansa em mim, eu vou com você. Mas Senhor, eu sou estéril. Como eu vou ter filhos? Ana, Rebeca, espera a promessa do Senhor. Nós devemos aprender a descansar em Deus. Glória a Deus, isso é difícil nos nossos dias, porque nós somos
Ele. Você que deu o seu primeiro passo. Ele não vai fazer tudo por você, não. Assim como você completa seus 18 anos, você se torna um adulto, né, para o governo, você já tem responsabilidade sobre os seus atos. Assim é na presença do Senhor. Você tem responsabilidade sobre o que você faz. Você tem responsabilidade sobre o que você vai fazer, sobre o que você não deixa de fazer, porque você vai apresentar tudo isso perante o Senhor. E eu aprendo também que essa questão de dar o primeiro passo, de confiar. Abraão, ele não conhecia a terra na qual Deus tinha mandado ele ir. O que ele fez? Ele só foi. Ele não tinha casa naquele lugar, que hoje em dia é mais fácil. Vou alugar um apartamento ali, eu vou, fico, durmo ali e depois volto. Não, gente. Abraão foi, sem enxergar onde ele ia. Ele foi com a sua família, com a sua esposa, né? Deixou a casa dos seus pais, sem saber o que lhe aguardava. E isso nos mostra um sinal de fé e de obediência. E a Bíblia, né, compara o crescimento espiritual com uma semente. A nossa fé gente, a Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, vamos conseguir mover montanhas através da nossa fé. Vamos conseguir chegar onde nós queremos através da nossa fé. Mas fé não é aquilo que nós vemos. A palavra de Deus diz que a fé é o fundamento daquelas coisas que nós não vemos. Eu, por exemplo, Senhor, eu creio que eu vou ter um trabalho bom, que eu vou ter uma boa faculdade, que eu vou ter uma família abençoada, uma casa. Eu estou vendo isso? Eu estou com isso nas minhas mãos? Não estou. Não estou com a faculdade nas minhas mãos. Não estou com o meu emprego que eu sonho nas minhas mãos. Não estou com a minha casa pronta nas minhas mãos. Isso é para o futuro. Então, fé é isso. É você confiar no Senhor mesmo você não vendo aquilo que você quer. É quando você prefere, né, descansar, escolhe confiar e descansar no Senhor, mesmo você não sabendo o que vai acontecer em diante a partir da sua decisão. E outra frase que toca muito no meu coração, que eu trouxe várias anotações, não sei nem se vai ter tempo para dizer tudo, que diz assim: edificações devem ser construídas e crianças devem comer e se exercitar para crescer. Vocês entenderam alguma coisa? Entenderam? Crianças devem comer e se exercitar para crescer. Edificações devem ser construídas. Essas duas frases me marcaram porque se a gente levar para a parte, né, cristã, a gente aprende que assim como uma criança necessita, né, quando nasce, ela necessita do quê? Do que, igreja? Do leite materno, mas o quê? Da mãe. Então, nesse caso, ela é dependente ainda da mãe, a mãe é dependente. Né? Então, ela precisa do leite para crescer, para se alimentar direito. E precisa da mãe para cuidar. E tem as fases, ela cresce, ela começa a gatinhar, logo ela aprende a correr. E eu aprendo aqui que assim como uma criança ela aprende a correr, nós aprendemos no início da nossa caminhada a se alimentar da palavra. Mas não basta somente se alimentar da palavra. Assim como uma criança aprende a correr, nós devemos aprender a praticar a palavra. Temos a fase de começar a conhecer as escrituras, de começar a ler a palavra, mas também temos que chegar na fase de praticar elas. Porque não adianta a gente conhecer a Bíblia toda, ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, se a gente não sabe praticar ela. Se a gente não sabe praticar os mandamentos de Deus. E na Bíblia tem 8 ocasiões que nos diz para fazermos tudo com esforço. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a nossa missão aqui na Terra é fazer o melhor para o Senhor. Seja aqui na igreja, seja na escola, seja no trabalho, isso nos faz ter um caráter semelhante ao Senhor Jesus. Eu lembro que quando eu vou ler a palavra no momento da crucificação, Jesus vai falar, né? Senhor, faça de mim esse cálice.
ele sabia o sofrimento, ele estava sofrendo. Estava difícil para ele, mas ele também disse: Senhor, mas seja feita a tua vontade. Afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a tua vontade. Isso é fazer as coisas dando o melhor para o Senhor. Talvez você esteja no momento de sofrimento, de dor, de tristeza, mas você pensa: não, nesses momentos eu vou dar o meu melhor para o Senhor, fazendo a vontade dele, deixando a vontade dele ser feita na minha vida. E quando fazemos tudo com esforço, isso nos torna semelhantes a Jesus. Quando ele pregava, ele dava o melhor dele. Ele dava o melhor dele falando das parábolas. Ele fazia de tudo para que as pessoas pudessem entender. As parábolas eram um meio mais fácil de fazer o povo entender. E vidas eram tocadas, vidas eram salvas através de simples palavras, de simples histórias. Isso é dar o melhor para a obra do Senhor. E agora eu separei 3 tópicos que se encontram lá em Efésios 4, capítulo 4, do versículo 22 ao 24. Os irmãos que puderem abrir aí, vamos ler junto comigo. Vamos lá, Efésios 4. Vai dizer, né, sobre a unidade da fé, sobre a santidade cristã. Vamos lá, do 22 ao 24. Todos estão acompanhando? É bom a gente estar com a Bíblia aberta para acompanhar. Vai dizer assim: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, do pecado, né? E vós renoveis o espírito da vossa mente, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, de cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E nesse capítulo, eu separo 3 tópicos que nos fazem ser semelhantes a Jesus. O primeiro é abandonar a nossa antiga maneira de agir. Quando nós aceitamos a Jesus, aqui está dizendo, no versículo 22, quanto ao passado, né? Deixa as coisas do velho homem, deixa as coisas do velho homem para trás, que se corrompe das coisas do pecado. Deixe o seu passado para trás, pois você é nova criatura. Isso é ser uma nova pessoa, fazer aquilo que antes era errado, fazer agora o que é certo. Mesmo que a nossa carne continue sendo forte, né? Nós não queremos que a nossa carne seja forte, mas sim o espírito. Mas vai ter momentos em nossas vidas que a nossa carne vai estar ali, guerreando contra o espírito. E basta nós, né, sabermos os resultados que vai ganhar. Será que nós vamos preferir fazer aquilo que a carne quer ou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus quer para nos fortalecer? Então, abandonar a nossa antiga maneira de agir, de viver, aquilo que você fazia com o seu colega, com o seu pai, com a sua mãe, que não agradava a Deus, para de fazer e fazer aquilo que agrada ao Senhor. Segundo tópico, metanoia. O que é metanoia? Alguém sabe dizer o que é metanoia? É mudança de... Vocês estão todos desanimados, gente. Vamos lá falar. Mudança de mente. Metanoia é mudança de mente, ou seja, mudar o nosso pensamento. Quando nós aceitamos a Jesus, assim como a Bíblia aqui falei, né, sobre abandonar o nosso velho eu, as coisas que fizemos no passado, devemos também mudar o nosso pensamento. Porque o nosso pensamento, que, como eu posso dizer, governa as nossas ações. Se você pensou em fazer algo, você vai fazer aquilo. Não é o seu corpo que vai fazer primeiro, a sua mente vai pensar que ele vai fazer aquilo. Aquilo lá é assim, é legal. Mesmo sabendo que é errado, poxa, vai me dar vontade. Se você não for forte o suficiente, você vai lá e faz. Então, parar de fazer as coisas do passado, devemos ter uma mudança de mente. Porque quando nós temos uma mudança de mente, nós temos uma mente focada no Senhor. E a palavra também vai dizer que devemos pensar nas coisas do alto. E daqui da terra será acrescentado. Então, devemos ter os nossos pensamentos
que vive jogando, vamos dizer, não faz nada com nada, não quer estudar, não quer ter um emprego, não quer ter uma faculdade, não quer se esforçar na igreja. Gente, que caráter é esse que você está tendo? É um caráter bom? É um caráter bom? Não é um caráter bom, é um caráter ruim. Mas se você tem área na obra, se você se dedica nos estudos, né, tem que ter equilíbrio para tudo, focar nos estudos, quer ter um bom futuro, é devoto a Deus, aí sim, isso é ter um caráter bom. Então, o caráter é a junção de tudo que a gente faz. Então, se eu quero ter um caráter de Cristo, um caráter semelhante ao caráter de Jesus, devemos fazer o quê, gente? Fazer aquilo que agrada ao Senhor. O que é que agrada ao Senhor? Vamos lá? Ó, estudar a palavra, mas o quê? Ser fiel a Ele, ter constância, isso é uma coisa muito, muito difícil nos dias de hoje, ter constância. Né? Tanta coisa para fazer, ir para a igreja, ensaio, muito ensaio, tem que ir para o trabalho, tem que ir para a faculdade. Aí a gente acaba esquecendo de ter um tempo com o Senhor. Mas, se nós queremos ter um caráter semelhante ao Senhor, devemos tirar um tempinho, nem que seja uns 10, 20 minutinhos, gente, para poder orar, para poder ler a Bíblia. Lembrando aquilo que o pastor falou. Agora eu não vou lembrar exatamente quantos minutos. 1440. Então, assim, tira 5 minutinhos de orar. Se você está no trabalho e consegue ajoelhar, ora em nossa mente, Senhor, muito obrigado por hoje. Maravilhoso é o Senhor. E também outra coisa que agrada ao Senhor, comunhão. Se queremos ter um caráter desenvolvido, né, da pessoa de Jesus Cristo, devemos ter comunhão. Não adianta você fazer tudo que eu falei, ter uma metanoia, uma mudança de mente, vir na igreja todo dia, se você se isola. Se você não quer ter contato com ninguém, se você não quer ter comunhão com seus irmãos em Cristo. Jesus, ele tinha os seus discípulos. Ele vivia com os seus discípulos, aonde Jesus ia tinha gente. Então eu creio que Jesus era uma pessoa que amava estar em comunhão com as pessoas, sabe? Até mesmo no momento da ceia, isso é um momento de comunhão. O momento da ceia, né, é um momento de comunhão entre os irmãos. Então, para desenvolver uma maturidade, um caráter desenvolvido, né, de Cristo, devemos ter comunhão, estudar a palavra, ser fiel a Deus. Isso nos torna parecidos com Cristo. E também a maturidade espiritual não é uma busca solitária, como eu disse. A maturidade espiritual, ela não é uma busca sozinha. Claro que a salvação é individual, mas não quer dizer que você vai se trancar em casa, né, vai fazer o que agrada a Deus sozinho, buscando a Deus sozinho, deixando que vivemos em comunhão. Assim como nós estamos aqui no momento de culto, estamos em comunhão, você está do lado do seu irmão, você, né, falou com o seu irmão aí. Isso é ter maturidade espiritual, saber que nessa caminhada aqui na terra não é sozinhos, porque todos nós vamos para o céu, todos nós temos a mesma garantia de ir para o mesmo lugar. Não vai ter placa de igreja separada, aqui é Assembleia, aqui é outra igreja, aqui é outra igreja. Gente, é o mesmo céu para todo mundo. Então a gente tem que estar em comunhão com os irmãos. Amém? Vamos lá. Isso é amar como Jesus amou. E tudo consiste no amor. É o principal mandamento que Jesus nos deu. Amar a Deus em primeiro lugar e amar o nosso próximo. Porque quando a gente aprende a amar ao Senhor, a gente aprende a amar o nosso próximo, o nosso amigo. Se você não ama o seu próximo, você não ama Deus verdadeiramente. Jesus mesmo falou isso. Tornar-se semelhante a Cristo é um longo e lento processo. Não vai ser fácil. Vai precisar da nossa vida completa, e nem isso. Porque nós só seremos perfeitos como Jesus quando chegarmos no céu. Então, aqui na terra, a gente não vai conseguir cumprir nessa semelhança, ser parecidos 100% com Jesus. Não vamos conseguir. A gente vai levar uma vida toda perante, né, nossos dias. Vai ser todo dia a gente pecando, pedindo perdão, Senhor me perdoa. Vai ser todo dia a gente tentando manter a constância, né, para assim ter o caráter de Jesus. Ou seja, é um desenvolvimento para a vida toda. Você não vai
ter um caráter 100% de Jesus em uma semana, em um mês, em um ano. Até porque, gente, isso vai ser provado durante as nossas vidas. Não adianta você ter o caráter de Jesus hoje. Hoje eu estou que nem Jesus, amando o meu próximo, mas amanhã você está odiando o seu próximo. Amanhã você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor, então não adianta. E quando formos capazes de ver Jesus com perfeição, aí sim vamos nos tornar, né, perfeitos como Ele é. Mas para isso, é preciso, para tudo isso, né, ter um caráter definido, é preciso tomar uma decisão. Lá em Romanos 12, versículo 2, vamos lá? Romanos 12. Romanos 12, versículo 2, vai dizer assim: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Mudança de mente, de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui a gente tem uma coisa. Para nós termos um caráter definido, devemos saber escolher e tomar uma decisão, que é se afastar da cultura do mundo. A cultura do mundo hoje em dia é carnaval, é festa junina, é São João, Halloween, é tudo aquilo que está longe de agradar a Deus. E às vezes nós estamos no meio disso. E Paulo ele vai falar, gente, se afaste da cultura do mundo, porque isso não vai fazer vocês terem um caráter semelhante ao Senhor. Isso não vai fazer vocês serem como Jesus ou estar na vontade do Senhor. Será que Jesus gostaria de ver vocês fazendo, por exemplo, no carnaval, comemorando algo no mundo? Será que ele se alegraria? E no outro dia você está aqui falando de Jesus, amém, né? Está falando de Jesus no momento. Mas será que ele se alegraria? Ele não se alegraria. Então é preciso a gente, né, se afastar daquilo que nos afasta do Senhor. Isso se torna uma renúncia. Paulo, ele, né, por ser um perseguidor dos judeus, dos cristãos, creio que ele tinha a sua cultura, né, de vida antes de conhecer Jesus. Então ele também teve essa renúncia. Com certeza ele tinha muito ódio dos cristãos. Então imagina, do dia para o outro você tirar todos esses ódios que você tinha das pessoas. Ele matava pessoas assim, cristãos, perseguia. Tanto que no encontro que ele teve com Jesus, com Deus, né, Jesus aparece assim: Paulo, Saulo no caso, né? Por que me persegues? E Paulo disse que viu a presença do Senhor Jesus. Por que você me persegue? Porque ele perseguia, né, os cristãos que falavam do Evangelho. Então é preciso ser diferente do que o mundo quer. Se o mundo quer isso, você vai fazer isso aqui. Se o mundo está desse lado, você vai estar desse lado. Isso vai ter um caráter semelhante ao Senhor Jesus. Jesus, ele andava com os pecadores, mas não é por isso que ele fazia as coisas que os pecadores faziam. Ele curava, vamos dar um exemplo, ele dava com prostitutas, com pessoas adúlteras, mas não por causa disso que ele se baseava nos atos deles, era igual a eles. O fato de Jesus ter sido conhecido, né, e as pessoas confiarem, acreditarem nele, é porque ele era diferente. Porque ele carregava algo que ninguém ele tinha, que ninguém carnal do mundo mesmo ele tinha. Ele carregava algo que somente Deus podia ter na vida dele, que era a presença do Pai. E isso não quer dizer que não vamos, por exemplo, a questão de não fazer as coisas do mundo, não ir para a cultura do mundo, quer dizer que você pode não fazer tal previsão. Porque tem gente que pensa, vou trabalhar só na igreja, porque aí você salva. Não tem como ser um policial, porque aí você salva. Gente, nós somos chamados a mostrar Jesus para todas as pessoas. Então, se eu for médica, é o meu dever mostrar a pessoa de Jesus para os pacientes. Se eu for psicóloga, é o meu dever mostrar a postura de Jesus Cristo para os meus pacientes. Ah, você trabalha no mercado,
Aleluia. E Glória a Deus, Deus. Ele se preocupa muito mais com o desenvolvimento do seu caráter, né, da sua vida com Ele, do que você está fazendo. Sabe? A carreira, se todo mundo vai para o céu. Então não adianta você focar a sua vida toda na sua carreira. Ah, eu vou focar só nisso. Tenho tempo para ir para a igreja, tenho tempo para adorar o Senhor, vou me distanciar. Gente, carreira nenhuma, profissão nenhuma leva para o céu. Não é porque você se deu muito bem, salvou muitas vidas no hospital, né, que vai te levar para o céu. Deus, Ele quer um relacionamento. Deus, Ele quer pessoas que realmente cumpram o dever de cristão aqui na terra. Até porque Jesus, Ele não morreu para que pudéssemos ter uma vida, né, como eu disse no início, uma vida confortável. Até porque o que Deus quer para nós vai muito mais além do que isso. Ele quer que desempenhamos o papel de Jesus aqui na terra. Deus quer que falamos do Evangelho de Deus, né, para as pessoas que precisam. Não somente para as pessoas aqui da igreja, porque a gente se prende muito em pegar só os daqui. Ah, eu vou pegar, tenho o microfone na mão para pegar. Sabe, a gente pensa muito nessa parte, mas a gente também tem que pensar nas pessoas que ainda não conhecem Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus só vai voltar quando todas as pessoas, o mundo inteiro, saberem quem Ele é, ouvir o nome dEle. Então, assim, tem povos, tribos, que ainda não conhecem o nome de Jesus. Então, o que a gente tem feito para que isso aconteça, né? O que a gente tem feito para que o nome de Jesus seja verdadeiramente compartilhado? E, para finalizar, o propósito de Deus é nos tornar semelhante a Ele antes de nos colocar no céu. E esse é o nosso grande privilégio, responsabilidade, missão e destino. A nossa missão aqui é reconhecer o nosso propósito. Nós temos um propósito aqui na Terra, assim, desde o dia que você está na barriga da sua mãe, antes de ser formado, Deus já te conhecia, Deus já tinha um propósito na vida de vocês. Mas a nossa missão e o propósito universal para todas as pessoas do mundo é pregar o Evangelho, é falar de Jesus para aquele que não conhece o nome de Deus. Então, que devemos possamos carregar essa responsabilidade nos nossos ombros, por mais que seja pesado, sabe? Nós vemos que em cultos, quando fala de bênção, de profecia, a igreja toda, né, da glória, mas quando a gente fala algo que confronta o nosso ego, quando a gente fala algo que confronta o nosso coração, aquilo que a gente não quer fazer, a igreja sente. Nós devemos ter pregações que nos confrontam a igreja. Aquilo que nos faz acordar, aquilo que faz as nossas escamas cair nos nossos olhos, sabe? E nesse momento, eu queria fazer uma oração para aqueles que desejam deixar o Espírito Santo agir. Porque às vezes nós pensamos, temos uma breve visão de que o poder do Espírito Santo é quando tem barulho, quando tem movimento, quando tem bagunça. Mas não, nem sempre vai ser assim. O Espírito Santo, ele age em silêncio, ele age discretamente. Então, às vezes, a gente tem passado por alguma situação que a gente pede, Senhor, mas cadê o Senhor agindo? Eu não estou vendo o Senhor fazendo nada. Poxa, eu estou ficando sem fé, sem esperança. Mas talvez Deus está agindo e você não está vendo. Então, que possamos estar atentos ao que o Espírito Santo diz aos nossos corações. Nesse momento, o meu pedido de oração para aqueles é que tem área na sua vida que você precisa que o Espírito Santo faça algo. Vem aqui na frente que nós estaremos orando. Aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus ou está com o coração afastado. Às vezes você já aceitou Jesus, mas você está tão afastado que quer aceitar Ele de novo, mas dessa vez com força, com todo o coração. Então, aqueles que quiserem vir aqui na frente, nós estaremos orando, que possamos cada dia mais conhecer de quem o Senhor Jesus é, de quem Ele é, para que assim nós nos tornamos parecidos com Ele. Amém? E se não há alguém, se não há ninguém, assim eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a